No vídeo de hoje vamos trazer a análise do Risa Fiagro negociado com o código RZAG11. Vamos avaliar os seus principais números, os seus últimos resultados, que foram bastante interessantes, mas levantar também um ponto de atenção para o investidor que pretende investir nesse fundo. Confira em nosso vídeo. E vamos começar trazendo a posição de portfólio do fundo. Nesse mapa temos uma visão dos principais estados. Destaque para Maranhão, Bahia e Goiás, onde temos a maior participação do portfólio do fundo. Nessa tabela temos todos os instrumentos de dívida que o fundo possui em seu portfólio. Destaque que todos eles são indexados ao CDI e alguns, inclusive, com percentuais bastante altos, como CDI mais 10, CDI mais 16%, chegamos aí no limite. São instrumentos aí bastante elevados nesse cenário de dívida, de taxa Selic mais alta. Temos que ter atenção aí em relação à capacidade de pagamento desses devedores. Nessa outra tabela temos aí os principais devedores do portfólio. Vamos falar aqui dos principais nomes, né? Então, a Atafona, Sementes Produtiva, é um grupo com mais de 40 anos na atividade agrícola, com atuação na Bahia, Minas Gerais, Tocantins e Goiás. Mais de 40 mil hectares ao ano de produção, né? Soja, grão, milho, algodão, arroz e feijão. A KPS Agropecuária é um grupo com mais de 30 anos na atividade com atuação na Bahia, Maranhão. Atuação da segunda geração da família do negócio, produção de mais de 16 mil hectares ao ano, especializado em soja, grão, algodão e milho. O grupo Orita, também entre os principais nomes aí dos devedores do grupo, um grupo de produção rural com mais de 35 anos na atividade agrícola e atualmente o maior produtor da Bahia. São mais de 106 mil hectares ao ano. Então é um dos maiores produtores de algodão do Brasil, também produzindo soja, grão e milho. E por fim, os Irmãos Gatos, que é um grupo de produção com mais de 40 anos de atividade. Também atuação na Bahia e produção em mais de 45 mil hectares. Esses são os 4 principais devedores que temos aí no portfólio desse fundo. Neste gráfico temos aí os principais dados do portfólio. O indexador é 100% CDI. A maior garantia, né, a alienação fiduciária de terras, responde por 88% e 12% alienação de grãos. A maior parte dos instrumentos, 97%, tem prazo superior a 3 anos. Em termos de diversificação, ele tem uma diversificação interessante, mas devemos considerar que soja responde por 50%. Depois aí temos a própria semente de soja com 13%, 12% milho. Então, esses são os principais produtos ali vinculados ao portfólio. Agora vamos trazer umas informações detalhadas sobre cada um dos principais grãos produzidos pelos devedores desse fundo. A soja, a gente tem o gráfico, a evolução do seu preço, né? A gente teve um aumento bastante significativo aí ao longo da pandemia e o gráfico já apresenta uma tendência aí de queda. A culpa, né, podemos dizer assim, que é a baixa demanda do grão, especialmente da China, onde os volumes de importação estão menores. E a semeadura avançando dentro do esperado nos Estados Unidos, que pressionou o preço do grão do Brasil para baixo. Em termos de milho, também vemos o mesmo comportamento, né? Depois de um pico ali atingido, especialmente durante a pandemia, a gente tem uma queda.
Tivemos aí condições climáticas favoráveis para a safra e, e tivemos então aí essa perspectiva de boa produção do milho. Já o algodão tem um comportamento, ele vinha subindo, né? Atingiu um pico de valor e aí já está aí bem avançado em relação à queda de patamar, chegando aí a preços mais próximos do que a gente tinha antes do início da pandemia. E principalmente aí puxado pelas incertezas aí sobre a economia global, principalmente os riscos de recessão tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro. Então isso daí está fazendo com que a demanda aí de algodão se mantenha baixa e com isso aí pressione os preços para baixo. De certa maneira, podemos ver aí que os preços estão tendendo a voltar para patamares antes da pandemia, conforme aí podemos ver nos três gráficos aí dessas três culturas diferentes. Trazendo agora as receitas, a gente tem aí na demonstração de resultados, receitas aí na ordem de 9,7 milhões de reais no mês de abril. Tirando as despesas, chegamos aí a 8,8 milhões, um resultado de 13 centavos por cota do fundo, tendo sido distribuído aí os 13 centavos. Temos aí a evolução do gráfico comparando com o CDI. Então a gente tem aí períodos em que o fundo conseguiu aí, taxas até superiores a CDI mais 5%, mas que não tem sido o normal desse fundo. Inclusive aí no último mês ficamos com CDI mais 2,7%. E se o vídeo está trazendo conteúdo, ajudando em seus estudos e na avaliação do fundo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E trazendo agora a evolução do número de cotistas, tivemos no último ano um crescimento bastante significativo. De fato, esse é um setor que tem atraído cada vez mais investidores. Trazendo aqui o número de cotas emitidos, né? A gente tem aí 68 milhões de cotas, né? Começamos aí um ano atrás com 30 milhões, tivemos nova emissão. E esse é o resumo aí da evolução do retorno, que tem tido aí um retorno de dividend yield acima de 1% ao mês aí nos últimos meses, de maneira bastante interessante. Vamos comparar agora o resultado com outros fundos agro. Em termos de dividend yield, podemos dizer que o RZAG ele está no patamar aí dos maiores dividend yields, mais de 16%, é um valor bastante relevante. Ele está nesse momento com desconto em relação ao seu valor patrimonial de 4%, né, 0,96%. Ele tem um bom patamar de liquidez diária, então é um fiagro que está atraindo aí mais investidores. Ele tem um número de cotistas ali de 49 mil, que também é um número razoável, 6,7% em caixa. O patrimônio já é um pouco maior em relação a outros fiagros, né, tem sido uma categoria que está começando agora, então é natural que eles tenham um porte menor do que os fundos imobiliários, né? O único ponto assim mais curioso é que a taxa de administração dele ela está nos patamares mais altos aí, né, de 1,15% do patrimônio líquido. Mas em termos de resultado geral, é um fundo que tem tido bons resultados. Mesmo com a queda de cota no último ano, o ganho foi tão relevante a ponto aí de praticamente empatar com a inflação no período. Então, esse é um ponto positivo. Se a cota não tivesse caído tanto assim, a gente teria tido um resultado bem melhor para esse fundo. E este é um resumo aí dos principais indicadores. A gente percebe aí essa queda do valor da cota, especialmente aí no começo aí da subida de juros, né, que a gente teve na economia da taxa da Selic. E aí os seus quase 49 mil cotistas, né, e o seu desconto em relação ao valor patrimonial
que está na casa de 9,52. Esse é um ponto também interessante desse fundo, que é um fundo que apresenta um valor de cota bastante baixo, então permite investimento por parte dos investidores com capital bastante pequeno. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no RZAG11. Do lado positivo, a gente tem uma diversificação de culturas, mas devemos fazer a ressalva de que soja representa 50% do portfólio, que é um valor bastante relevante. Tem um bom nível de liquidez e número de cotistas crescentes, esse é um ponto positivo para o fundo. E mesmo com a desvalorização da cota, ele conseguiu empatar com a inflação, ou seja, ele tem mantido um bom nível de dividend yield, o que ajuda o investidor a recuperar parte do seu investimento. Do lado negativo, é um fundo 100% CDI. Se o Brasil entrar num ciclo de redução da Selic, como é provável que aconteça em algum momento no futuro, deve depender da questão do Fed também, né? A hora que o Fed começar a baixar juros, né? O Brasil deve baixar até um pouco antes, mas deve acompanhar essa queda de juros nos Estados Unidos, que por enquanto ainda não tem uma indicação tão clara. Mas devemos ficar atento aos indicadores macro da economia, que podem fazer com que o rendimento percentual desse fundo caia um pouco com a redução da taxa básica. E a queda de preço nos últimos meses dos principais commodities agrícolas, né, que estão vinculadas a esse fundo, também é um ponto de atenção, uma vez que vai deixar os devedores do fundo um pouco menos capitalizados. Então, esse também é um ponto que quem investe nesse fundo precisa ficar atento para não correr maiores riscos. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.